Obrigado a todos, uma boa tarde. Vou pedir desculpas, mas eu vou usar uma colinha. Diria que eu não sou um palestrante profissional como todos os outros que subiram no palco, mas eu prometo que eu vou dar o meu melhor. O objetivo dessa palestra, transformando faixas pretas dentro e fora do tatame, eu não estou aqui exatamente para palestrar. O meu objetivo principal aqui é contar histórias que transformaram vidas e podem transformar vidas. Pequenos detalhes fazem grandes diferenças. E nada mais justo para começar uma história contando a minha história. Quando eu tinha 4 anos, eu era um menino muito hiperativo, bagunceiro, e uma amiga da minha mãe contou que o judô ajudava a queimar energia e que eu ia ficar mais sossegado em casa. Então, comecei o judô com 4 anos, foi amor à primeira vista. Foi uma coisa maravilhosa, realmente me identifiquei com o judô, fiquei um garoto mais obediente e mais focado em tudo, principalmente na escola. Sempre fui um bom aluno. E, aos 13 anos, eu saí de Ipanema e fui morar na Barra. E a minha grande angústia era aonde eu vou treinar judô. Foi aí que eu tive a felicidade eu cheguei aí aos 4 ou 5 academias na Barra da Tijuca, e não tinha gostado de nenhuma. E acho que na 4ª ou na 5ª eu encontrei o Geraldo Bernardes, que já era do Comitê Olímpico Brasileiro de Judô, já tinha ganhado junto com Aurélio Miguel a medalha. Era uma pessoa que o foco era olímpico, era treinamento de alto rendimento. E lá, com 13 anos, começou o sonho olímpico. Meu objetivo real de todos que estavam ali era realmente se tornar um faixa preta e trazer uma medalha para o Brasil. Tudo isso começa com planejamento. Um planejamento para uma criança de 13 anos era o quê? Bom, eu tiro nota alta, meu pai não me tira do judô. Se eu tirar nota baixa, eu saio do judô. Então, meu planejamento único e exclusivo era ser um bom aluno. Se eu for um bom aluno, papai é bonzinho e paga a mensalidade. Os campeonatos começaram a crescer, nós fomos evoluindo, as crianças foram começando a ter mais responsabilidades, os treinamentos foram ficando mais intensos, nós já estávamos com 15, 16, 17 anos, a diferença de idade na turma era mais ou menos 2 a 3 anos. Era uma equipe muito focada, era no Marapendi, na Barra da Tijuca, para quem conhece, e era, na verdade, um polo de uma universidade que dava bolsa de estudo para alunos que se destacassem no esporte. E todos que estavam no Marapendi que fossem estudar nessa universidade, com certeza teriam bolsas, porque realmente eram atletas de alto rendimento. Os treinamentos foram ficando mais fortes, as dores aumentando, as contusões, e isso fez com que começasse a diferenciar quem tinha determinação para continuar e buscar o seu sonho e quem apenas tinha vontade de ir para a Olimpíada. Então, tinha uma galera que treinava forte, mas chegava no final de semana e ia para a matinê, ou ia para a noitada, festinha americana. O pessoal que fazia mais alto rendimento realmente deixava de fazer certos esportes, até a gente evitava até de jogar futebol, porque machucava muito. Até engraçado, né? Pô, o cara luta judô e tem medo de jogar futebol. O cara luta judô, tem medo de jogar futebol, porque o futebol realmente machuca. Então, essa determinação começou a diferenciar as equipes. Na nossa equipe, tinha o Flávio Canto. Então, nas Olimpíadas de 96, que foi Atlanta, a seletiva foi em 95. Eu tinha apenas 17 anos, o Pedro, irmão do Flávio, também 17, e o Flávio era o mais velho da nossa equipe. Ele tinha 19 anos, e todos nós entramos na seletiva já sabendo que, cara, não temos chance. O judô, você começa a criar maturidade acima dos 20 anos. Então, vamos lá para virar mais casca-grossa e começar a ganhar experiência com lutadores mais velhos. E aí, para a nossa felicidade, o Flávio ganhou a seletiva, foi para a Olimpíada e ficou em 7º, quer dizer, um resultado espetacular. Ele tinha 20 anos quando participou da Olimpíada. E isso fez com que
O Marapendi, que botou o Flávio para o mundo, o Flávio começou a ser conhecido no mundo, os treinamentos ficassem muito mais intensos. Então, vinha pessoal do jiu-jitsu, que ajudou muito. O Flávio é reconhecidamente um cara ótimo no chão por causa do intercâmbio com o jiu-jitsu. Os treinos começaram a ficar muito mais fortes e as conquistas começaram a aparecer. Não só do Flávio, mas de toda a equipe que estava no entorno dele. E o Flávio sempre fala, e obviamente quase todo judoca deve falar, um judoca ele não ganha sozinho. Ele pode entrar no tatame sozinho, mas se ele não tiver um sparring de alto nível, 3, 4, 5, ele não vai conseguir evoluir e chegar no nível que ele precisa para ser um campeão olímpico. Foi aí que meu sonho sofreu o primeiro baque. Eu tinha 19 anos e, treinando nessa universidade que eu tinha bolsa, eu sofri uma queda, algo completamente normal, só que como estavam treinando muitas pessoas, acabei batendo em alguém antes de cair no chão e rompi o ligamento do ombro. Foi não chegou a ser fratura, foi só ligamentar, porém, eu tive que ficar 6 meses sem treinar em alto rendimento. 3 meses de recuperação, depois mais 3 meses de fisioterapia. Isso foi algo muito difícil na minha vida. Era o momento que eu estava melhor de todos, mas, graças à equipe que eu tinha, eu voltei a treinar mais forte ainda, comecei a ter melhores resultados, ainda pensando nas Olimpíadas de 2000 em Sydney, porém, aconteceu meu segundo baque. Eu fui para um campeonato em São Paulo, que era o campeonato mais difícil que eu já tinha disputado, fui campeão do campeonato, porém, resolvia, para me testar mais ainda, lutar o absoluto. O absoluto é uma categoria sem peso. E, na final, eu estava lutando com um rapaz que o apelido era Big Mac. E eu fui fazer uma posição no chão, meu pé ficou preso no kimono dele, ele veio para cima de mim e eu rompia todos os ligamentos do joelho. E isso foi o momento de uma escolha. Eu tinha que decidir esperar 2004, mais 5 anos, já a terceira Olimpíada tentando, e acho que nem todos sabem, mas só vai um por categoria no Brasil, ou continuar lutando judô por hobby e decidir virar um empresário, que é o que eu sou até hoje. Constituí minha empresa em 98. Eu acho que foi a melhor escolha que eu tive. Continuo, até hoje, muito ativo no judô, não como um atleta, mas como um formador de atletas. E isso me traz muita satisfação. Cada vez que eu vejo essa escolha minha do passado, eu acho que foi assertiva. Às vezes a gente tem que cair para levantar. Então, entre 96 e 2000, logo que o Flávio começou a ficar conhecido, nós, na noite de Natal, os amigos ali, éramos 9 ou 10, a gente pegava os carros e ia passear na Zona Sul, Ipanema, Leblon, Ipanema, dando comida que sobrava da ceia de Natal. E aquilo ali era mágico, a gente achava maravilhoso, a gente sentava, conversava com as pessoas que moravam, os moradores de rua, dava aquela atenção que eles precisavam. E o mais incrível é que aquele sentimento maravilhoso, no dia seguinte, era igualzinho a uma ressaca. Porque você deu comida para o rapaz e uma atenção em um dia de 365 dias. E aquilo ali no terceiro ano, a gente já viu que não era aquilo que a gente queria fazer. E o Flávio, um cara sempre diferenciado, sempre pensando no terceiro setor, ele chamou todos os amigos para a casa dele, eu me lembro como se fosse hoje, nós éramos 9, e ele chegou e falou assim: galera, eu quero fazer alguma coisa que a gente diminua a distância das classes sociais. Bom, todo mundo olhou um para a cara do outro e falou: porra, que bonito, Flávio. E como é que a gente faz isso? E aí ele falou: Bruno, ou eu não lembro quem perguntou como é que faz isso, mas falou assim: quando a gente entra no tatame, não importa se o cara é da Cidade de Deus, se o cara é da Rocinha, se o cara estuda na escola americana, ali dentro do tatame nós somos todos iguais.
por que a gente não faz uma ONG de judô? Né? E foi unânime. Né? Beleza, vamos fazer, mas vamos fazer como? Bem, a gente não tem dinheiro, mas todos nós, na época eu já estava trabalhando, deve ter uns 19 anos isso, e aí nós nos comprometemos, cada um em dar uma quantia, que era pequena, mas para a gente na época era algo relevante, mensal, para a gente conseguir pagar professores para dar aula na comunidade. Acabou que a coisa foi crescendo, foi aumentando. Eu dava aula, inclusive, aos sábados, como voluntário, o Valverde também, dentre outras pessoas. E a gente soube de um outro, o Geraldo Bernardes, que é o nosso sensei, o grande formador dos atletas e de pessoas. Ele tinha também um projeto na Cidade de Deus e tinha um outro projeto do pai do Duda na Pequena Cruzada. Unimos forças e constituímos, na verdade, primeiro não uma ONG, ainda não era o Instituto Reação, mas já era uma transformação na Rocinha, Pequena Cruzada e Cidade de Deus, que em 2003 a gente conseguiu realmente constituir a ONG. O Flávio, no meio de treino para competir em 2004, e graças a muito treino e muito foco, o Flávio foi terceiro lugar nas Olimpíadas de Atenas, conseguiu dar mais visibilidade ao Instituto. O Instituto hoje, nem eu sei exatamente quantos polos tem, mas eu acho que são 9. São mais de 1.600 crianças, são mais de 8.000 pessoas impactadas, porque você impacta não só a criança, mas você impacta a família da criança. O Reação ele passa a ser a segunda casa dessas crianças. Ele não é só judô, ele tem reforço escolar, ele tem alto rendimento, ele tem judô olímpico, ele tem patrocinadores para pagar as escolas das crianças. Então, é muito mais do que apenas um instituto de judô. Tá? Os valores do judô, eu carrego com eles na minha vida, levei eles para a minha empresa, eu acho que são fundamentais para o crescimento. E tem uma frase, vou pegar uma colinha aqui, que a gente sempre fala, né? Eles podem muito mais do que pensam que podem. Né? Isso é muito importante para as crianças entenderem que o céu não é o limite, eles podem chegar aonde eles quiserem. E tem uma frase também, que é bom acho que vocês refletirem e levarem, uma frase curtinha, do Fernando Pessoa, que fala: o homem é do tamanho do seu sonho. Então, acho que essa frase vale para reflexão. E as transformações, né? Foi o que eu falei, o Reação ele passa a ser a segunda casa dessas crianças e desses jovens. E essas transformações, transformando faixa preta dentro e fora do tatame, eu falo muito e mostro essa imagem. Essa imagem era a nossa equipe, eu devia ter ali, eu nem sei quantos anos eu tinha, 14 ou 15, eu era aquele menininho ali do canto, faixa verde, parece que é preta, mas é faixa verde. O Flávio está ali também, o Geraldo. E nós temos um monte de faixas pretas aí, que não necessariamente viraram faixas pretas no tatame, mas são hoje apresentadores de TV, advogado dos maiores escritórios tributaristas do Brasil, publicitário, engenheiro. E esse era o núcleo que eu convivia, e por isso que eu falo que o faixa preta é fora do tatame também. E agora, contando um pouquinho da história, esse sorrisão aí, na verdade, 2 sorrisões, né? O sorrisão do Feijão, como ele é conhecido. Ele entrou por Reação, ele não era tão novinho, ele já era um jovem, mas o sonho dele era completar o 2º grau, era o que ele pensava mais alto. E, graças ao Reação, ele, além de ter completado o 2º grau, ele fez faculdade, hoje ele dá uma aula numa série de locais. Infelizmente, ele não está aqui hoje, ele foi o meu convidado para vir hoje aqui, só que ele está dando aula e não conseguiu ninguém para render ele, porque eu queria prestar uma homenagem para ele. Aquele outro bonitão ali é o meu filho. E no primeiro campeonato dele, o professor dele não estava, o Feijão nunca tinha visto o meu filho, e meu filho estava apavorado, não queria entrar de jeito nenhum no tatame. O Feijão veio, perguntou se podia falar com ele rapidamente, eu falei, claro, achando que ia ser em vão, e eu acredito muito em energia, né? Eu acho que a energia que o Feijão recebeu do Reação, ele passou ele para o meu filho, e ele saiu carregando meu filho sorrindo, eu não entendi nada, e entrou no tatame, lutou, e eu falei, meu Deus, esses 16 anos de Reação, mais os 3 que foram antecipados, acabaram de ser pagos aqui nesse momento.
né? Então, pessoas incríveis como ele, como a mais conhecida que todos com certeza conhecem, Rafaela Silva. Ela é a única brasileira a ter a tríplice coroa. Ela foi campeã mundial júnior, campeã mundial sênior e campeã olímpica. Foi a primeira medalha de ouro olímpica no Brasil. Quem encontrou ela foi o Geraldo Bernardes. Era uma menina que tinha tudo para ir para o caminho errado. Uma menina revoltada, que morava na Cidade de Deus, e bem bagunceira. E hoje é uma formadora de opinião, uma grande atleta, um exemplo para um monte de crianças que treinam no Reação. E tem um filme que eu adoro, que é o pai falando para o filho. Eu acredito que todo mundo já tenha visto esse filme, mas tem uma citação que aparece em um monte de vídeos na internet, que é na parte da procura da felicidade. Eu tentei decorar, mas eu prefiro colar, porque se eu errar vai ficar feio. O problema é que com mais de 40 anos fica ruim de enxergar, né? Nunca deixe ninguém te dizer que não pode fazer alguma coisa, nem mesmo eu. Está bem? Se você tem um sonho, tem que correr atrás dele. E se as pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer, se você quer alguma coisa, corra atrás. Ponto. Isso eu acho que é uma frase que tem que se levar para a vida. Coloquei essas bolinhas que é do ação e reação, né? Então eu deixo um recado aqui para todos vocês, que é o que eu falo sempre que eu falo com a minha equipe da Telecol, que hoje tem mais de 3 países, tem 3 países, mais 100 pessoas trabalhando, que é: deem o melhor de você. Você pode mais do que você imagina. E para finalizar, eu quero passar um manifesto. É um vídeo do Reação. Este que está na minha frente não é meu adversário. Não é contra ele que eu luto. Eu luto contra as estatísticas que dizem que meu futuro já está definido. É contra essa ideia que eu reajo. É contra essa ideia que eu reajo. É contra essa ideia que eu reajo. Por quê? Porque essa faixa na minha cintura diz justamente o contrário. Ela diz que eu posso sim ser o que eu quiser. Que eu consigo, sim, vencer qualquer dificuldade. A verdadeira luta, meu amigo, não é dentro do tatame, é fora dele. É fora dele. Quero ver você me derrubar. Caiu? Levanta, Rio de Janeiro. Eu vou reagir. E você vai fazer o quê? Reaja, Rocinha. A gente vai reagir. Você vai fazer o quê? Reage, Rio de Janeiro. Sou forte. Vem reagir comigo. Reage, Tubiacão. Reaja à Cidade de Deus. Eu vou reagir. Reaja, Deodoro. Reaja, Gamboa. Reaja, Brasil. Reaja, Brasil. Vem reagir com a gente. Vem reagir com a gente.